sabadão, normalmente, você já tá ligado? Vem aqui eu e o Michelzinho, eu diretamente de São Paulo, o Michel diretamente, eu ia falar São Francisco, mas não é bem São Francisco, né? Mais ou menos. Boa noite pra você, Michel, como é que tá aí? Fala, Murilo. Bom dia, tudo certo por aqui? Primeiro fazer recapitulação da semana passada. Podia tocar... Oi? É São Francisco, não é São Francisco? Onde você tá? A cidade que eu tô chama Palo Alto. Fica uns 40 quilômetros de São Francisco, mais ou menos. Aí, para facilitar, às vezes a gente fala São Francisco, mas se for um pouquinho mais rigoroso é Palo Alto. Boa. E aí? Vamos recapitular aí que, putz, fim de semana passado não foi legal, hein? Se quiser na edição tocar a música do Trapalhões aí, porque foi feia a coisa. Do meu lado, eu inclusive não puxei as tuas. Do meu lado, nas apostas de domingo, foi 2 de 5. Eu tinha feito 3 de 5, só que a gente foi inventar de fazer o outro vídeo lá no domingo. Aí eu errei as 3 que eu mandei de domingo e de segunda, foi um caos, foi ruim pra caramba. Mas, probabilidade, se a gente foi muito mal numa semana, tem a chance, se você acredita no nosso trabalho, que a gente estuda, que a gente faz direitinho, que no longo prazo a gente vai se dar bem, há uma chance ali do universo nos ajudar nessa semana, a gente conseguir aí um desempenho um pouco melhor. Eu acho que é importante sempre, que é até algo que eu mesmo tenho trabalhado, manter uma mentalidade neutra. Passou, continuar estudando, continuar buscando as estatísticas e tudo mais, analisando os confrontos e vamos para a próxima. Diria que não está ainda problemático, a gente não está consistentemente errando. Foi uma semana um pouco fora da curva, assim. E vão ter 3 semanas que a gente vai perder as 3 semanas seguidas, e vão ter outras 3 que a gente vai ganhar as 3 seguidas. O importante é ali no fim da temporada a gente olhar para trás e falar, caramba, olha, foram 2.000 palpites e acertamos 1.200, por exemplo. A gente sempre tem uma linha ali próxima de 2.0, né? Então, para ser positivo. Mas vamos lá para as dicas. Eu vou começar com uma vitória simples aqui, Michel. Hoje, confronto das dois times que não perderam ainda na NFL. New England Patriots, não, já perdeu. Tá acostumado a falar isso. O Pittsburgh Steelers e o Tennessee Titans. Times que têm desfalques. O Devin Bush não joga pela equipe dos Steelers. E o Taylor Lewan não joga... Como é que eles falam aí? Lewan, eu acho. Acho que é uma mistura dos dois que você falou. Aqui no Brasilzão é o Levan. É irmão do Lewandowski. E, cara, ele é o left tackle de um time que protege muito bem seu quarterback, que tá jogando muito, o Ryan Tannehill. Mas eu acho que não teve um matchup tão complicado até agora quanto esse com os Steelers. Minha aposta é que os Steelers vencem esse jogo em 3 unidades. A defesa dos Steelers cedeu apenas 98 pontos, melhor número da NFL aí, média de 18 pontos por jogo. Os Titans, como eu disse, não enfrentaram uma defesa tão boa como essa, manda blitz toda hora, pressiona, lidera a liga em sacks, são 24, lidera a liga em hurries, 36, em pressão, 39. Segunda melhor defesa contra o jogo terrestre, que é o motor desse ataque do Tennessee Titans. Acho que nessa batalha ali das trincheiras, o Pittsburgh vai se dar melhor e acho que vence esse jogo. Pagando acima de 2.0, gostei dessa entrada aqui do Pittsburgh Steelers a 2.05. Vou dar uma nota 6,5, 7. Quando você falou do jogo, eu estava até curioso para saber para qual lado você ia, porque acho que é um jogo que vai dividir muita opinião. Mas eu também considero o Pittsburgh favorito. Acho que o desfalque do Taylor Lewan vai ser muito sentido, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. Bom, a gente vê semana após semana o trabalho do front seven dos Steelers, que, na verdade, seja dito, vai estar sendo Devin Bush para esse domingo. É simplesmente fantástico contra o jogo corrido. Eu ainda acho que vai ser também o maior desafio essa semana para eles, mas a gente vem falando isso toda semana e toda semana eles têm mostrado que simplesmente não vão deixar correr com a bola. O Tannehill tem mostrado que ele consegue passar mesmo sem o jogo terrestre tão efetivo. Eu estou considerando ele num nível até melhor do que o ano passado, que ele já foi muito bem.
Mas eu acho que corre o risco de talvez ficar unidimensional, de começar a ter que forçar muito passe. A gente viu ele forçando passe semana passada, teve uma interceptação no jogo do Houston, viu o Texans ameaçar, o Texans que não vem fazendo boa campanha até agora, foi um jogo extremamente apertado. Eu acho que o ataque dos Steelers vai poder ter um pouco mais de equilíbrio, vai talvez poder queimar mais relógio se necessário. É um ataque que eu vinha com bastante crítica, mas também vem me calando toda semana, assim. Então, eu gosto um pouco mais desse matchup do ataque dos Steelers contra a defesa do Titans do que no outro lado. Então, eu considero o Steelers favorito, mas é um jogo que realmente uma jogada para qualquer lado pode fazer a diferença. Por isso que eu não gosto tanto da aposta, mesmo pagando levemente acima de 2. Mas é o lado que eu iria. Perfeito. Eu também. Para mim era uma aposta para estar pagando 1,85, 1,90, pagando 2,05. Viu um certo valor, por isso poucas unidades, 3. E a sua, Michelzinho, a sua primeira dica? Bora. Já que estamos falando de aposta de jogo, no resultado de jogo, vou para a minha primeira, que mencionei o Houston Texans, o jogo Green Bay Packers e Houston Texans. Vou aqui na linha do Packers, que está em menos 3,5, ou seja, apostando que o Packers ganha por 4 ou mais. Semana passada o Packers tomou um esculacho do Bucks, foi uma vitória com V maiúsculo, assim. A defesa apareceu bastante pelo Tampa Bay Buccaneers, que é uma das melhores unidades da liga. O mesmo não pode ser dito para o Texans. A defesa do Texans é bem frágil, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. E eu acho que o principal mérito do Green Bay ao longo dessa temporada, a gente até comentou indiretamente um pouco disso semana passada na aposta do Aaron Jones, o principal mérito tem sido se manter agressivo mesmo na frente do placar. E do outro lado a gente tem um Texans que tipicamente começa os jogos muito mal e aí precisa de mágica do Deshaun Watson para se recolocar no jogo. Muitas vezes ele consegue, mas o que eu tô vendo para esse jogo é que o Packers vai abrir uma liderança bem rápido. Inclusive não cheguei a olhar linha de primeiro quarto ou primeiro tempo, mas seria uma possibilidade. Então, eu acho que o Packers abre a liderança rápido e eu acho que ele vai conseguir manter, que justamente por ter sido um dos principais méritos da equipe. O Deshaun Watson, às vezes, tentando fazer muita coisa, acaba sendo interceptado e acho que pequenos erros assim vão fazer a diferença. Então, é uma das linhas que eu mais gosto, 5 unidades. 28º time impressionar o quarterback, esse time do Houston Texans. Eu tenho a mesma leitura que você, para mim é nota 9 para essa dica, acho que bate. Aaron Rodgers também costuma voar depois de uma partida ruim, na carreira dele são poucos jogos ruins, mas normalmente depois de jogo ruim ele vem e arrebenta com a partida. Gosto dessa aposta assim, viu, Michel? Tô contigo. Aliás, você citou a aposta do Aaron Jones, vamos defender a gente também. Quem segue as nossas unidades, a gente falou 9 unidades, arriscamos naquela lá, e bateu com certa tranquilidade aquela aposta na semana passada. Então, quem acertou as unidades lá, talvez tenha até ganhado dinheiro no domingo com a gente. E vamos lá passar aqui para a minha segunda dica. Eu vou agora para o jogo do Los Angeles Chargers contra o Jacksonville Jaguars. O Justin Herbert com um passe mais longo de 38,5 jardas contra essa defesa do Jacksonville. Também vou 3 unidades aqui. O Herbert, nos 4 jogos que ele foi titular, ele lança a bola profunda o tempo todo. Pelo menos em 3 vezes por jogo ele lança um passe que voa mais do que 28 jardas. Então ele lança, ele tenta, especialmente com o Mike Williams e com o Guyton também. O Keenan Allen está de volta para ser uma aposta nesses passes curtos e deixar mais espaço lá na secundária, que tem bons jogadores na secundária, sim, o cornerback novato que você ama, Michel, deve ficar um pouco mais no Keenan Allen e acho que vai abrir espaço para essas rotas longas do Guyton, que pode converter. O Jaguars, o time que mais cede porcentagem de longos passes completos na NFL,
então eu gosto dessa aposta aqui. Eu acho que pelo menos uns 3, 4 shots vão ter aqui. Mais ou menos como você falou do Andy Isabella na semana passada, que não bateu. Mas assim, a entrada foi boa. Tiveram passos duas longos chances muito claras. Muito claras. E assim, o Herbert tá confiante, ele vai para cima, ele tenta esses passes longos e acho que vão ter aí pelo menos umas 3 chances para essa aposta ser convertida nessa semana. Eu vou dar uma nota 7,5. Eu gosto da aposta. 39,5 é um número alto, mas eu gosto da aposta. 38,5, perdão. Um pouquinho melhor. Eu tinha visto uma aposta que era mais ou menos parecida, que talvez eu até goste um pouquinho mais, que era a recepção mais longa do Mike Williams, que aí estava em 19,5 ou 20,5 a linha. Eu até cheguei a pensar em colocar essa na minha. Mas o que isso quer dizer é que a leitura é parecida. Olhando, quando eu estava fazendo análise para essa do Mike Williams, eu vi que na maioria dos jogos o Jaguars cede recepção de 20 jardas ou mais para 2 recebedores diferentes do time. Então, isso te dá uma boa indicação que que os times conseguem aproveitar passe longo contra a secundária do Jaguars. E olhando do outro lado da bola, o Chargers, como você bem falou, o Herbert tem se mostrado até, na minha opinião, surpreendentemente agressivo, e isso é super positivo, sem medo de arriscar e sem medo de fazer grandes jogadas, e elas têm dado certo. Então, não vejo muita coisa que possa fazer esse roteiro mudar. Teve a semana de bye agora do Chargers, o time deve ter descansado, treinado, e acho que volta bem e com boa chance de bater essa aposta. Se tivesse pagando aqui 20.0 para essa aposta sair no primeiro drive, eu pagaria. Aqui não tem esse tipo de aposta, senão eu ia botar ali uma unidade. Boa. Vai lá, Michelzinho. Já que a gente está falando de passe completo mais longo do quarterback, vamos fazer uma aposta parecida, só que a gente vai no under aqui, que é o último quarterback que o Herbert enfrentou, curiosamente, que é o Drew Brees. Então, no jogo Panthers e Saints, a aposta é Drew Brees, passe completo mais longo abaixo de 36,5 jardas. Vou 4 unidades nessa. O Drew Brees, como a gente tem visto... Perdão, hoje está meio complicado aqui. Como a gente tem visto, o Drew Brees tem tido muita dificuldade em completar passes longos. Foi principalmente o primeiro tempo contra o Chargers foi muito feio. E ele vai estar sem o Michael Thomas, vai estar sem o Emmanuel Sanders também. Vai ter que focar muito em passe curto para o Kamara. Vai tentar explorar o Jared Cook, talvez o Tre'Quan Smith. Tem o Callaway, que é um outro recebedor que vai entrar, mas é um elenco que vem sofrendo com desfalques. Dado o estado do braço do Brees e os desfalques, eu acho bem difícil ele passar dessa linha, tá? A defesa de Carolina tem se comportado melhor do que eu imaginava, então não é uma baba, assim. Principalmente no jogo aéreo. Então é uma aposta que eu vejo bastante valor aqui. O que eu mais temo é um screen para o Kamara em que ele quebre 2 tackles e leve para um touchdown, alguma coisa assim. Eu acho que assim, dele fazer o drop back e lançar a bola 40 jardas para frente, acho que isso não vai acontecer, e só por isso já vejo bastante valor na aposta. Michel, minha nota é 9.9 para essa. Eu só não dou 10 porque você só foi 4 unidades. Eu iria 7 unidades nessa daí. Talvez eu vá mais pesado aqui. Minha leitura é exatamente a sua. Eu ia falar, eu só vejo isso dando problema com o Kamara recebendo um passe e quebrando tackles. O Carolina, como você disse, a defesa está indo muito bem. Por tentativa de passe, cede apenas 6,1 jardas nessa temporada, ótimo, que é a melhor marca da NFL. O Drew Brees não está com o braço para lançar longe. Eu amo essa aposta. Estou contigo, vou entrar e vou fazer. Vou mandar a aposta que eu mais gosto, mas vou te falar que eu gosto menos dessa minha do que essa sua que você falou agora. Que é o Kareem Hunt com uma linha alta
mas com mais de 83 jardas e meia, eu vou 6 unidades aqui contra o Bengals. Mais de 83,5, ele correu na semana 2 contra o Bengals, 86 jardas em apenas 10 tentativas. E naquele jogo o Chubb correu para 124 jardas. A defesa dos Bengals é uma peneira contra o jogo terrestre, 5,1 jardas por corrida, segunda maior marca da NFL. O time cede mais de 170 jardas por jogo terrestre, sem o Chubb, Hunt sozinho. Cheguei a cogitar também o Hunt recebendo mais de 2 passes, também pagando a linha ali em 183. Também gostei dessa daí. Eu acho que o Hunt tem tudo para fazer uma partida extraordinária contra os Bengals. Eu gosto da aposta, vou dar a nota 8. Concordo com boa parte da análise. Duas coisas que me preocuparam, que me fizeram não escolher essa aposta, porque foi uma que eu cheguei a considerar. Primeira, ele tá indo pro jogo como questionável, então tenho medo se o Browns acabar abrindo muito, como vai funcionar isso, se eles de repente vão tirar ele um pouco, dar um descanso, mas eu acho que não. E a outra coisa, você comentou do jogo terrestre do Bengals, eles têm melhorado um pouco. Tô até tentando puxar os dados aqui. Ou eu viajei um pouco aqui. Acho que eu confundi. Que eu lembro que o Lamar Jackson correu muito pouco contra eles, mas eles cederam algumas corridas muito longas. Então, contra o Ravens, cederam corridas de 34 e 42 jardas, que é muita, muita coisa. Eu gosto da aposta, sim. Talvez, quanto que tá o número de corridas dele? 19,5, tá alto, 19,5. Entre o 19,5 e 86, eu prefiro 86. Então, nota 8. Eu só tentei fazer um pouco de advogado do diabo aqui, mas no fundo eu gosto bastante da aposta. Eu acho que a recepção pode ser bom. Mais 2,5 é o que eu fiquei na dúvida ali em recepção, que ele costuma participar do jogo aéreo. Eu acho que ele vai ser o único running back. Eu acho que eu gosto mais dessa, que pelo menos o que a gente viu até agora, são poucos jogos, mas o D'Ernest Johnson, que é o substituto que tem recebido mais snaps com a lesão do Chubb, se eu não me engano, ele tem entrado mais para correr do que em situações claras de passe. Então, de repente, é até melhor essa aposta mesmo. Boa. E a sua terceira? Minha terceira vai ser uma aposta bem parecida, quer dizer, a mesma aposta, só muda o jogo. Você fez semana passada, Buffalo Bills e New York Jets. A aposta é que o Jameson Crowder bate a linha de 4 recepções e meia. Paga um pouquinho menos, 1,66. Vou com 4 unidades. Vou ter que roubar até a tua análise de semana passada. O Crowder esse ano recebeu 10 targets ou mais todos os jogos da temporada. Foram 2 jogos com 10 targets e 2 jogos com 13. Primeiro jogo da temporada foi contra esse mesmo Buffalo Bills e com o Darnold de quarterback, o Darnold que volta esse domingo. E ele teve 7 recepções para 115 jardas. Semana passada, contra o Dolphins, ele fez 7 recepções, bateu a linha que estava em 5,5 semana passada, e por algum motivo a linha caiu para 4,5. Eu estava tentando entender por que foi isso, mas não sei muito bem. O Perryman vai jogar esse final de semana, mas já jogou final de semana passado. Então, honestamente, nem sei muito bem explicar. O Jets vai estar atrás do marcador, a gente acredita, o jogo inteiro. Vai levar a tentar um pouco mais fácil que o habitual. Até comentei que o Jets tá tão meio que nem aí para a temporada que mesmo assim, às vezes, eles continuam correndo com a bola. Mas vai ter bastante oportunidade para passe. Para um cara que tem recebido 10 targets por jogo, fazer 5 recepções, e não são bolas super longas, é um cara do slot ali que trabalha recepções teoricamente mais fáceis. Bater essa linha me parece bem, bem tranquilo. E contra o Bills, né, que é uma defesa que não está produzindo nada, né? Então, eu gosto muito. Para mim, é nota
9 para aposta, não é mais por conta do 166. Se fosse maior ali, eu preferiria ver um 2.1, 2.2 a 5.5, que eu entraria também nessa aposta. Gosto bem, Michel, e acho que tem tudo para bater. É até legal ver em alguns sites aqui, eu estou procurando se tem essa de mais 5,5 na Betwinner, né, que é a nossa parceira aqui. Até o fim desse vídeo aqui eu conto em relação a essa entrada do Crowder. A minha quarta aposta aqui também é no jogo de Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. Eu vou no Tyler Boyd, novamente, a gente já conseguiu um green com ele outro dia e acho que conseguiremos de novo agora. Mais 62 jardas e meia para ele, eu vou 4 unidades aqui. Ele deitou o cabelo na semana 2 contra os Browns, foram 2 touchdowns. Os Browns é o time que mais cede recepções e jardas no slot nessa temporada, que é onde o Tyler Boyd trabalha principalmente. Ele tem mais de 8 targets por jogo. O time não tem o John Mixon hoje, talvez tenha que forçar ainda mais passes curtos ali para ele. Fiquei na dúvida entre o mais 5,5, mas acho que o Boyd é explosivo, com uma defesa que não estou gostando do Browns. Acho que ele bate essa linha de 62,5. Só uma coisinha, acho que você falou 2 touchdowns, ou talvez eu tenha escutado errado. Foi só um touchdown na semana 2. Não fez um corrido? Oi? Ele fez um corrido, não fez? Não. Tem alguma coisa aqui marcando, mas eu lembro de ver o jogo e não lembro disso. Bom, talvez, enfim. A gente fala até o fim do vídeo aqui. A gente tira essa dúvida para você. Não, eu já entendi aqui. Foi só um mesmo. Foi só um? O que foi? Qual que era o outro, então? É porque a linha, no site que eu tô vendo aqui, é que fica no rushing, a última coluna de rushing é touchdown, e logo depois tem outro touchdown, que é meio que a soma do receiving e do rushing. Aí eu fiquei meio confuso na hora que eu tava lendo aqui, mas resumindo, foi só um recebendo. Ele teve 7 recepções para 72 jardas. Eu acho que eu não dei a nota ainda. Eu vou dar a nota 8, eu gosto bastante da leitura. Eu talvez até prefira a aposta da recepção, que você falou que tá em 5,5, né? Talvez eu prefira essa. O que eu gosto bastante dessa defesa do Browns é que eles conseguem fazer muita pressão só enviando 4. A linha defensiva tem feito um bom trabalho, a secundária nem tanto. O que isso implica é que o Burrow não tem tanto tempo para lançar e a linha ofensiva do Bengals não é das melhores. Com isso, vai acabar trabalhando rotas mais curtas, jogadores vindos do slot, e aí que o Boyd tem toda a chance de brilhar. Então, eu acho que ele pode bater sim essas jardas de recepção, mas eu gosto um pouquinho mais do número de recepções em si. Eu tô até pensando em mudar aqui a aposta por conta da odd. A 1,83 essa de 62,5 e o mais 5,5 pagando 2,20. Então é uma odd relativamente mais alta. Fica de opção aí para você enxergar, quem está nos assistindo, o que você prefere para entrar nessa. E a média dele é justamente em 10. Não teve nenhum jogo que ele passou de 13 jardas recebendo. Então, se você pensar em 10 e ele fizer 6 recepções, a gente está falando de 60 jardas. Enquanto que a linha em si está em 68, que você falou, né? 63. Bom, então tá mais parecido com a média, e aí você tem a diferença da odd de 1,83 para 2,2. Boa. Então, realmente pode fazer sentido mesmo. Beleza, tá falando de Browns e Bengals, vou ficar nesse jogo. Eu vou apostar no Browns -3, com 4 unidades. Semana passada eu apostei no Bengals +7, que era um jogo que eu via que eles iam disputar pau a pau com o Colts. Cheguei até a comentar de repente apostar ganhando ou pagando 4. No fim só peguei o +7, que foi a aposta certa. E eu lembro também que na semana 2 a linha estava em 6,5, se eu não me engano, favorecendo o Browns, e eu peguei o Bengals mais 6,5. Para esse jogo, eu acho que a linha caiu muito.
O Browns, eu acho que os dois matchups, assim, defesa e ataque e defesa, favorecem o Browns. Então, como eu falei, eles vão conseguir fazer muita pressão no Burrow, que tem jogado super bem, mas não consegue resolver tudo sozinho. E o ataque, a defesa do Bengals simplesmente não encontrou resposta para o ataque do Browns no confronto da semana 2. Então, só 3 pontos aqui, na primeira vez que eles se enfrentaram, o jogo terminou com uma diferença de 5 pontos, salvo engano, de 5 pontos, mas que foi muito baseado em um touchdown no último minuto do Bengals. Senão era um jogo para 12 pontos. A linha aqui a 3 eu não gosto não, sendo bem assim, eu gosto do lado do Browns aqui. Eu acho que eles têm tudo para bater essa linha, jogaram muito mal contra os Steelers, foram completamente dominados e vão querer mostrar que ainda estão na briga pelo wild card. Se eles perdem agora, eles vão para a terceira derrota, né, se eu não me engano, numa divisão que é complicada com Steelers e Ravens, as coisas começam a ficar mais feias por lá. Então eu acho que vai ter muita urgência do Browns e acho que eles têm tudo para bater essa linha. Eu gosto também, vou dar nota 6,5 aqui para essa, mas gosto. Acho que o Browns tem tudo para vencer esse jogo e bater essa linha. Eu não dou uma nota maior porque eu gosto do Burrow, acho. Talvez ele é muito bom, eu gosto bastante dele também. Uma torcidinha por ele ali. Uhum. Também tem uma entrada de over aqui nos Bengals. Mas, de uma forma geral, eu acho que bate essa linha, por isso que a nota é acima de 5. Aí eu tô na dúvida aqui, nessas minhas duas. Rapaz... Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer, mas não. Eu tenho duas que eu tô na dúvida até agora, Michel, que é o Kenny Golladay, mais 74 jardas e meia contra os Falcons, que adora, time que mais cede passe longo na NFL, e gosto também do touchdown do Golladay, e tô com o Cowboys vencendo, cara. A aposta era o Cowboys vencendo o Washington. Só que, pra mim, o Cowboys é o time que mais decepcionou nessa temporada, de longe. Só que, assim, eu olho para os times e, para mim, o Cowboys é tão melhor do que no papel do que o Washington, que eu falo, não é possível que eles vão perder esse confronto de divisão. Ainda acho que o Cowboys vai para a pós-temporada, vai ganhar essa divisão. Então, estou na dúvida danada entre qual dessas duas que eu vou. Mas eu vou manter o Golladay aqui, 74,5, 3 unidades contra o time do Falcons, Michel. A minha última aposta vai falar do jogo do Dallas, aí a gente conversa. Gosto sim, acho que é uma apostinha padrão, nota 7. É uma linha um pouquinho acima da média. O Golladay é um recebedor bem acima da média. Contra uma secundária do Falcons que foi um pouco melhor semana passada, no sentido que teve interceptações e foi parte importante para ganhar o jogo, mas mesmo assim acabou cedendo muita coisa. Muitas jardas. Então, todo jogo tem sido assim, de um jeito ou de outro, perdendo ou ganhando, tem sido meio que uma constante que a secundária tem cedido grandes jogadas, como você falou. O Golladay de volta muda o ataque do Lions, a gente tem visto isso nos últimos 2 ou 3 jogos que ele retornou. E gosto sim, nota 7,5, manda bala. Acho que ele vai conseguir isso aí. Tá com poucas recepções. Ele recebe muitos targets, mas ele tem recebido... ele recebeu apenas 14 passes em 3 jogos, né? Uma média inferior a 5. Uhum. Para bater uma linha de 70 é muita coisa. Mas aí você olha o confronto contra os Falcons, acho que ele vai ter várias oportunidades. Vejo um duelo aéreo aí até nesse jogo. Pensei no over dessa partida também. Mas beleza. Acabaram as minhas 5 dicas. E todos os targets dele costumam ser mais longos, assim, não sei como tá a recepção mais longa dele, mas de repente 48, se quiserem. 48 é mais longa e média de 16 por recepção. Não, perdão, eu quis dizer a linha dele. Deixa eu ver. A linha. Tava altíssimo, tava 28, 26, eu acho. 26,5. Acho que eu prefiro a de recepção mesmo. A total de jardas de recepção. Bom, minha última aposta, já dei um pequeno spoiler aqui, é no jogo do Cowboys contra a equipe de Washington. Eu vou no Antonio Gibson com mais de 47 jardas e meia corridas. A defesa do Cowboys tem sido um completo pesadelo
Os jogadores essa semana, de forma anônima, interna pero no mucho, já saíram reclamando e falando que os técnicos não sabem explicar as coisas e que tá tudo meio perdido. E a situação interna é bem complicada lá no Cowboys, tem a questão da lesão do Prescott também. Do outro lado, o Gibson correu ao menos 9 vezes em todos os jogos e a defesa do Cowboys tem cedido 5 jardas por corrida. E eles sempre parecem completamente perdidos, especialmente em jogadas, eu até fiz um vídeo analisando isso, especialmente em jogadas que exploram as laterais do campo, que é onde eu acho que eles podem tentar colocar o Gibson. Então fazer toss, fazer, de repente até alinhar ele como um wide receiver e fazer uma jogada de sweep. Tem algumas possibilidades aí com ele, explorando a lateral, que é onde times têm tido muito sucesso contra o Cardinals. Contra o Cardinals não, contra o Cowboys. Então, a gente tendo essa segurança que ele vai ter de 10 a 14 carregadas assim, eu acho esse número bem favorável de 47,5. Outra possibilidade seria talvez o de jardas de scrimmage, né, de recebidas e corridas. Esse tá um pouquinho acima, vou só conferir aqui o número certinho, mas acho que tá algo em torno de 70. Mas eu prefiro, deixa eu já te interromper, Michelzinho. 74,5. Eu dou nota 8 aí para corrida e não gosto muito dessa de scrimmage, não. O McSick tem entrado cada vez mais para receber passes. Eu acho que o Antonio Gibson tem muito valor recebendo passes. Acho que o Washington usa pouco ele nesse sentido, mas gosto bastante da corrida. Me preocupa um pouco ele não ter corridas longas na temporada, né? Ele vai ali batendo toda hora, tem uma média baixa e também conseguiu correr acima de 13 jardas uma vez só na temporada, mas ele tem volume, pelo menos 9 corridas por jogo para uma defesa que cede muitas jardas. Eu acho que vai bater essa aposta sim. A linha de Washington não é muito boa não, tá? Sendo bem honesto. Mas aí você pega uma secundária do Cowboys, uma defesa do Cowboys que 2 dos 3 linebackers estão voltando de lesão agora, tanto o Sean Lee, que deve jogar, o que tudo indica, e o Leighton Van Der Esch, que voltou semana passada. Em geral, os jogadores parecem fora de posição e um passo mais lento, assim. Então, eu não duvido ele quebrar 1 ou 2 corridas nesse jogo. Talvez nem tanto por mérito da linha ofensiva, de abrir grandes buracos, mas simplesmente por quebrar um tackle e, de repente, não tem mais ninguém perto dele. Então, acho que é um valor baixo, assim. Tudo bem que a situação no backfield de Washington é um pouquinho mais complicada, mas pelo que eu vi, todos os running backs que enfrentaram Dallas, esse ano, os running backs principais bateram essa linha. Então, é mais um indicativo que dá para fazer... Dá para confiar nesse valor. Boa. Valeu, Michelzinho. Acho que é isso, né? Ficamos por aqui com as 10 dicas e voltamos depois para mais dicas. Uma que eu gostaria, de falar, que eu queria ver, era do Jacobs, só que não está aberto. O under do Jacobs contra o time do Tampa Bay Buccaneers. Ótimo, mas vamos ver aí o que vai aparecer. Mas se aparecer alguma coisa acima de 60 jardas, eu iria de under com toda certeza. Tem só que... Acho que mesmo com a linha ofensiva titular, eu também gosto da aposta. A gente não sabe... Se for com reserva, então, se tiver 45 jardas, talvez eu entrasse. Tem problema de Covid lá no Raiders, né? Então ainda não se sabe, nesse momento que a gente está gravando o vídeo aqui, se eles vão jogar ou não. Mas ao que tudo indica, vai ter jogo e provavelmente 4 dos 5 titulares da linha ofensiva do Raiders devem ir pro jogo. Devem jogar. Michel, valeu! Valeu, Murilão. Abraço.